Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo, 24 de setembro, a lição 14, ela tem como título Somos abençoados em Cristo. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, no capítulo 1. E aqui neste livro, o Paulo ele se comporta assim como um guia de montanhismo e leva todos os crentes a sonharem assim com uma rápida ascensão, onde eles chegam até a tirar o fôlego assim, maravilhados com a vista do topo que eles têm, onde Paulo ele discorre desde lá, antes da fundação do mundo, passando pela redenção de Jesus e até a salvação, e através desse trajeto todo ele tenta mostrar a todos os cristãos a esperança, né, que está realmente num lar onde nós haveremos de ter paz, onde não haverá mais guerras, mais aflições. E Paulo aqui em Efésios 1, ele resolve assumir a responsabilidade assim de um pastor, de ele cuidar assim das igrejas. E ele fazia assim com bastante diligência, né, bastante cuidado e amor. E ao iniciar, né, sua epístola, nesse capítulo 1, ele já mostra a sua identidade e comprometimento com Deus. E ele diz: apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, né? Então ele já se identifica, né, em suas palavras, e as suas palavras elas ecoam assim nos corações dos crentes através dessas epístolas, né, que ele enviava para as igrejas. E como um guia assim de montanhismo, ele leva todos os crentes ao cume da montanha e começa a mostrar assim todos um cenário para os crentes tirarem o fôlego, que estavam assim esperançosos assim pelas promessas de Cristo, para que eles pudessem se maravilhar com os feitos e as promessas que Deus tem para cada cristão, né? E a lição de hoje, ela, através do apóstolo Paulo, ele mostra, né, a igreja, quando ele manda essas cartas, né, para essas igrejas, né, e essas igrejas elas eram compostas assim de todos os tipos de pessoas. Eram judeus, gentios, europeus, escravos, homens livres, e todos vindo assim de um mundo assim perturbado, né, cheio de aflições, em procura de esperança, que eles precisavam ser restaurados, né, pelo poder de Deus, através da unidade em Cristo. Eles precisavam saber dessa esperança, né? E implicava, sim, sempre a unidade entre as famílias das igrejas, onde todos queriam enxergar o plano divino para o futuro, queriam entender o fascínio do evangelho de Paulo, né, que dava esperança para todas as pessoas e dá para nós hoje também. E Paulo inicialmente ele queria mostrar que Deus predestinou a todas as pessoas para a salvação, independente raça, cor, quem quer que seja, Deus predestinou para a salvação. E de tal forma que ninguém precisa perder assim essa oportunidade, né? E a não ser que a pessoa que ao ser evangelizada, né, ela não queira
aceitar Jesus como Salvador. Ela quer se perder. Ou rejeita, né, as maravilhas que Deus quer dar. Mas Deus respeitará a decisão de cada um, porque Ele dá o livre-arbítrio, né? E Paulo mostrou a todos que nós podemos ser salvos assim, e fomos redimidos pelo próprio Deus, né? Que deu seu único Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, onde esse sangue que jorrou de Cristo, né, pagou a dívida que nós tínhamos, né? E Paulo quis mostrar os tesouros do universo que estarão preparados e abertos, né, para todas as pessoas, para os remidos, e que a salvação ela é certa, e isso tudo através do Espírito Santo que conduz as pessoas para essa nova vida, e assim nós passamos a enxergar o invisível. E o apóstolo nos apresenta esse livro de Efésios e vai assim discorrendo no assunto como nós estivéssemos assim lá no alto de uma montanha, e ele começa a mostrar as oportunidades que Deus dá para nós estarmos nas mansões celestiais, no presente, né, que Ele está dando para todas as pessoas, embora sejam pecadores, mas que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, desde que sejam fiéis a Ele. Um lugar abençoado sem igual, algo que olho algum viu. Isso é a nossa casa celestial, é a morada, né, que Jesus foi preparar nas mansões celestiais, que Ele falou quando Ele esteve entre nós. E Paulo começa a mostrar assim essa vasta paisagem assim desse plano de salvação, para que todos pudessem entender, né? E ele mesmo diz que a morada dos santos, que assim o apóstolo define, né, que as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador são os santos, né? São aqueles fiéis em Cristo, que ele fala em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 2. E nessa epístola de Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, Paulo nos faz um breve resumo de toda a história do ser humano e do mundo, e ele apresenta o plano de redenção dado por Deus por amor a este homem caído, e oferece seu próprio Filho como expiação, que num tom de louvor que deve marcar a adoração de cada cristão, né? E o cenário que o apóstolo apresenta aqui em Efésios 1 é fantástico a todos aqueles que têm a oportunidade de ler. E indica-se um lugar abençoado para aqueles que procuram a paz. E explica toda a história da salvação, mencionando assim como foi tudo desde a eternidade passada, né, até as ações divinas cheias de graça de Cristo, e a eternidade futura de todos os cristãos que aceitarem Jesus como seu Senhor, mostrando assim esse plano divino e eterno completo. E menciona que Deus revelou o mistério da sua vontade, que ele fala em Efésios 1:9, e esse mistério que é sobre uma herança para cada um, que ele fala em Efésios 1:11, e mostra, né, a incapacidade, né, do ser humano de ele resolver o problema do pecado e da morte, que ele fala lá em Efésios 2:9. O plano de redenção para salvar a humanidade reflete a iniciativa de Deus por amor, para ajudar o homem caído, e isto o Criador decidiu antes da fundação do mundo, que está lá em Efésios 1:4. Antes de nós existirmos, né, Deus já tinha um plano de salvar o homem, e que agora está sendo desenvolvido na vida de cada pessoa, que Paulo menciona aqui em Efésios capítulo 1, versículos 7, 8, 13 e 14.
Isto é um planejamento divino, né? Estratégias assim bem anteriores a tudo que foi criado neste mundo e que será plenamente cumpridos, né? No fim dos tempos, na segunda vinda de Jesus, onde nós iremos para um lar celestial que Paulo menciona lá em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. E Paulo encontra, ele aproveita esse momento, assim, ele compartilha nessas bênçãos, né, que Deus pretende dar a cada pessoa, o Deus Pai, que ele fala em Efésios 1, 3, 6, e que também com a participação do seu Filho Jesus, que ele fala em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 12, e também do Espírito Santo, que ele fala em Efésios 1, 13 e 14. E aqui formando, né, a Trindade que também criou o universo e planejou a salvação da humanidade. E o apóstolo, em sua bela epístola, assim, deslumbrante, ele afirma que todas as coisas, né, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, serão reunidas em Cristo. E o plano de Deus para a plenitude dos tempos serão cumpridas a rigor. Assim nós, como seres humanos, poderemos participar mesmo sendo pecadores, porque nós seremos transformados por Deus, né? E experimentaremos por completo esse mistério da vontade e do querer de Deus em levar a humanidade para as mansões celestiais. E partindo desse princípio, né, hoje nós temos plena certeza de que a salvação ela é centrada única e exclusivamente em Jesus, no qual nós deveremos nos firmar como parte importante de entendermos do plano de redenção de todas as coisas, né, dado por Deus. E por isso que Paulo ele resolve levar assim os crentes nesse livro de Efésios 1 para o topo, para entender essa mensagem. Ele leva no cume da montanha espiritual e nos inspira através de ação de graças. Bom, dito isto, o apóstolo demonstra sua alegria ao saber que os crentes de Éfeso estavam assim crescendo na fé. E como eles estavam em comunhão uns com os outros, e isso deixou muito alegre, né, o grande missionário Paulo. E Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19, em sua oração, ele agradece a Deus por eles terem entendido a mensagem. E pede a Deus que eles experimentassem a salvação de que Deus havia proporcionado e planejado para eles. Que somente através do poder de Cristo, seu Filho, teriam a glória final que está disponível a todas as pessoas. E assim, ao analisarmos esta carta do apóstolo Paulo, nós enxergamos em outra subida íngreme, né? Que ele aponta para o nosso encontro com Cristo ressuscitado. O Cristo que ascendeu ao reino celestial e ele foi exaltado pelos anjos dos céus e que está sentado à direita do Pai e que hoje ele intercede por todos nós como o nosso advogado, porque é o interesse de Deus realmente em levar todas as pessoas para as mansões celestiais, para o céu. E esse Deus, né, esse Jesus que governa sobre todo o poder imaginável para sempre, que está lá em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 23. E ele, Deus, está no comando desse mundo, mesmo nessas tribulações, mesmo diante desse grande conflito, Deus está no comando. E pela graça dele, ele expressa seu Filho Jesus para nós podermos viver tranquilamente no cume, no topo da montanha, para que um dia nós possamos estar nas mansões celestiais comemorando a grande boda do Cordeiro. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor,
onde o Espírito Santo tem trabalhado na mente das pessoas para entenderem que você só será salvo pela graça e pelo poder de Jesus, pelo sangue que foi jorrado na cruz do Calvário. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, sinceramente, de coração, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a entender e passa também a ser abençoado em Cristo. E ele começa a trabalhar na sua mente para que você possa entender que ele é o Salvador e Senhor. Não existe outra forma de alcançar o reino dos céus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus, pelo seu amor e misericórdia, ele dá esse presente para todos nós que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar que não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, mais perseguições não haverá. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.